assunto de hoje é o assunto que eu mais me emociono. É sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia toda é maravilhosa. Escolher qual a passagem da Bíblia preferida, o que você gosta mais, se são os Salmos, se são o livro do Gênesis. Eu acho que cada parte da Bíblia tem um detalhe especial. A gente não pode eleger qual que é a parte mais linda, qual que é a parte mais glamurosa. Porém, se eu posso, com muito esforço, decidir uma parte da Bíblia que mais mexe comigo, são os evangelhos, aquilo que fala sobre Jesus. Mas como eu não quero ficar preso apenas a isso, eu quero explorar com vocês hoje um estudo sobre quem é Jesus. O que significa dizer que Jesus é o meu Salvador? O que significa dizer que Jesus me salva? Jesus é Deus ou ele não é Deus? Ele foi humano ou mais ou menos humano? Vamos falar com o Pai Celestial? Senhor, meu Deus e meu Pai, no sagrado e poderoso nome de Jesus eu ergo agora minha voz. Há pessoas no Brasil e no exterior que estão conosco neste momento. Que teu Espírito Santo fale ao coração de cada um. Que o Senhor possa atendê-lo na sua dificuldade, na sua barreira. Quem sabe alguém que está agora entrando comigo nessa live está passando por uma dificuldade muito grande em sua vida, uma vontade de desistir de tudo. Pai querido, atenda cada um. Fale ao nosso ouvido que o Senhor nos ama. E é com muita reverência e sinceridade no nosso coração que nós vamos falar do teu Filho Jesus Cristo. Biblicamente falar dele. Fica conosco, ó Pai, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Aproveitando o ensejo, eu já quero começar dizendo para você uma informação técnica e outra de cunho mais espiritual. Em teologia, nós temos nomes que são dados a diferentes disciplinas do mundo teológico dentro da teologia sistemática. Por exemplo, quando estudamos a doutrina de Deus, chamamos isso de teologia. Quando estudamos a doutrina do Espírito Santo, chamamos isso de pneumatologia. Quando estudamos a doutrina de Cristo, chamamos isso de cristologia. Mas você pode questionar, Rodrigo, mas doutrina de Deus, o Espírito Santo é a doutrina de Deus? Tudo é doutrina de Deus, está certo. Isso é apenas uma forma catalográfica que os teólogos usaram para facilitar, para organizar o estudo das verdades bíblicas. Então, por exemplo, na pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, e pneuma é espírito em grego, por isso pneumatologia, nós estudamos se o Espírito Santo é uma pessoa, se o Espírito Santo é uma força, se o Espírito Santo é Deus, se não é Deus, tudo à luz da Bíblia. Os dons do Espírito são estudados aqui. Se você está estudando, por exemplo, a doutrina da igreja, eclesiologia. E a doutrina de Cristo, ela lida de maneira mais geral com a pessoa de Jesus de Nazaré. A doutrina da cristologia, ela pode ser dividida em duas áreas grandes assim. Perdão. Uma área seria a área bíblica, onde você vai sistematizar quem é Jesus na Bíblia Sagrada, o Filho de Deus. A outra área seria a doutrina da teologia sistemática, onde eu estudo, por exemplo, o entendimento de Jesus ao longo dos séculos. Por exemplo, as grandes heresias que surgiram na história do cristianismo, negando a divindade de Jesus, o Concílio de Nicéia, o que significa Jesus hoje para as pessoas, coisas desse tipo, tá bem? E para começo de conversa, eu quero dizer para você que cristologia não é necessariamente uma doutrina, embora eu citei aqui a doutrina de Jesus, mas não é só uma doutrina. Cristologia não é apenas um ensino, cristologia não é apenas uma ideia ou um credo. Cristologia é uma pessoa, Jesus Cristo. E aqui eu já começo a elucidar a importância de ter Jesus como uma pessoa na minha vida. Aliás, uma coisa importante, se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, tá? Porque nessa live aqui eu não vou ficar só com achismo, contando historinhas para vocês, não. Nós vamos ler muitas passagens da Bíblia Sagrada. Então pegue a sua Bíblia, acompanhe. Se alguém está ouvindo essa live enquanto está voltando do trabalho ali no metrô, não dá tempo, tudo bem, você escuta, mas depois ouça de novo. Eu vou deixar essa live gravada para que você possa tomar nota das passagens, lê-las na Bíblia, marcar na sua Bíblia, como eu vou fazer aqui. Então pegue a sua Bíblia. Se não tiver condição de fazer isso agora, depois assista de novo anotando as passagens para você ler em casa, tá bem? Então, como eu estava dizendo, a cristologia, ela é mais do que um credo, mais do que um pensamento, uma doutrina. Cristologia é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E em termos práticos, qual é a vantagem de ter
Jesus na minha vida antes de qualquer coisa. Eu vou explicar a você qual é. Eu vou parafrasear um exemplo que é dado até pelo pastor Jonah, que é o autor do livro Jesus é... Puxa, agora fugiu o sobrenome dele aqui. Judah Smith, obrigado. O Jonah é o outro que eu tinha ali. Judah Smith, Laura já me ajudou aqui. O Judah Smith, ele faz um paralelo que eu quero parafraseá-lo aqui. Já que a minha esposa me ajudou, eu vou usá-la na paráfrase, tá bem? Se eu sou tentado ao adultério, à pornografia, a qualquer coisa que desestabiliza um casamento, se eu tenho o compromisso com uma ideia, isso não vai me segurar muito. Porque se eu falar assim, eu não posso ir para um bordel porque eu sou casado, isso é muito frio, porque ser casado é um estado civil. É um estado civil. Se eu falar assim, eu não vou mexer com pornografia porque alguém pode pegar, isso também é uma ideia. Agora, se eu tenho amor por minha esposa e falo, eu não vou ao bordel porque eu amo a minha esposa e não quero decepcioná-la, você percebeu que o sentido fica diametralmente diferente e mais profundo? Se eu sou comprometido com uma ideia, a facilidade de cair em pecado é muito grande. Mas se eu sou comprometido com uma pessoa a quem eu amo, aí já se torna mais difícil pecar. Porque ideias... Desculpem, gente, eu estou bem gripado hoje, vocês vão ter que ter a paciência de eu usar o meu lenço aqui. A ideia, você pode mudar de ideia. Você pode atualizar uma ideia. É difícil ser fiel a uma ideia. Você pode ser convicto de uma ideia, mas fiel a uma ideia, não. Você tem que ser fiel a uma pessoa com quem você se relaciona. Então uma coisa é eu falar, eu não vou ao bordel porque eu sou casado. Eu não vou ao bordel porque eu sou adventista. Eu não vou ao bordel porque alguém pode descobrir. Outra coisa é dizer, eu não vou ao bordel porque eu não quero magoar alguém que eu amo. A força do relacionamento pessoal é muito maior do que a força de uma ideia. Agora, traduzindo isso para o cristianismo. Se você fala assim, se Jesus para você é uma doutrina, você está preso a um dogma, a um credo. Agora, se vocês têm um relacionamento com uma pessoa a quem você ama, até a ideia do pecado fica diferente, bem diferente. Eu vou novamente dar uma outra ilustração para você entender a diferença entre ser fiel a uma pessoa ou ser convicto a uma ideia. Dizem os advogados, eu não sou especialista em advocacia, que se você, por qualquer situação, matar uma pessoa, ainda que seja em legítima defesa, você deveria evitar o flagrante para não ser preso imediatamente. Então, suponhamos, Deus livre que aconteça isso, que um ladrão entre em sua casa, ameaça a sua família, e no determinado momento, para defender sua família, você entra em luta corporal com aquele ladrão, pega a arma que estava na mão dele e consegue atingi-lo mortalmente, matando-o ali na sala da sua casa. Se você chamar a polícia, você vai ser preso porque você foi apanhado em flagrante. Você tem que evitar o flagrante para não ser levado como prisioneiro para a delegacia. Depois de certas horas, você vai até o advogado, até o delegado com o seu advogado e você vai fugir do flagrante. Quem conhece a área do direito sabe disso. Agora imagine que você está fugindo depois de ter matado o bandido na sua casa. Que pensamentos estariam passando na sua cabeça? Poxa, eu matei um humilhante, ele pode vir, a gangue dele pode vir depois vingar o seu sangue. Eu tinha uma reunião importante amanhã, estragou minha reunião. Eu deixei minha carteira aberta em cima da mesa com os documentos, com o celular lá em cima, e se alguém pegar, eu deixei a porta da casa aberta, eu tenho que mudar daquele bairro. São esses pensamentos que passaram em sua cabeça. Mas vamos mudar a ideia. Imagine que a tragédia não seja você atirando num bandido para legítima defesa. Imagine que a tragédia seja outra. Você está em sua casa e há uma coleção de armas que o seu avô deixou ali.
e você está limpando uma das garruchas antigas e não viu que ela estava municiada. E sem querer ela disparou e matou a queima-roupa a sua filhinha de 3 anos. O que você faria? Você fugiria do flagrante? De maneira nenhuma. Ainda que o conselho jurídico seja o mesmo para ambos os casos, na segunda situação, não tem como fugir do flagrante. Não há espaço para se preocupar com carteira em cima da mesa, ou celular aberto, ou advogado, ou ser preso. Só tem um pensamento que machuca você naquela hora. Eu atingi alguém que eu amo. Qual a diferença do primeiro caso para o segundo, se em ambas as situações você matou alguém e pelo conselho jurídico deveria fugir do flagrante? É que no primeiro, eu tinha um compromisso com uma ideia. Se eu matar um bandido, tenho que fugir do flagrante. No segundo, eu tinha um compromisso com uma pessoa. Era a minha filhinha que eu matei. Quando você peca e tem um compromisso apenas com uma ideia, você fica preocupado com as consequências de ter sido apanhado em flagrante, com o que pode vir daquilo. Mas quando você ama Jesus, a sua dor é apenas uma. Eu feri alguém que eu amo. Entendeu? Vamos agora à Bíblia Sagrada. Vamos começar a estudar quem era Jesus. Será que Jesus era Deus? Ele era homem? Quem era Jesus de Nazaré? É interessante que o Evangelho de João deixa bem claro que Jesus era Deus. Ele era divino. O Evangelho de João começa dizendo assim, João capítulo 1, você pode ler aí na sua Bíblia, versículos 1 em diante. Posso ler para você? Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos parar aqui. O que João está explicando de maneira muito clara é que Deus é plural em pessoa, porque tinha o Verbo e Deus. Deus estava aqui e o Verbo estava com ele, então eram 2 pessoas. Deus um ser pessoal e o Verbo outro ser pessoal. Mas o Verbo não estava apenas com Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É interessante que quando João escreveu isso para a igreja cristã que estava na Ásia Menor, especialmente na cidade de Éfeso, havia ali, entre o grupo de cristãos, alguns discípulos de João Batista que tinham ido para Éfeso desde a época do livro de Atos, e eles estavam na igreja, discípulos de João Batista, mas eles não entendiam bem a natureza de Jesus, a divindade de Jesus. E eles eram discípulos de João Batista. Então, o discípulo amado, ao escrever o 4º evangelho, quer deixar bem claro que Jesus era Deus e diferenciá-lo de João Batista. Tanto é que quando ele vai falar de João Batista, no verso 6, ele fala, houve um homem enviado por Deus chamado João. No grego, esse houve, a palavra egeneto. Egeneto. Quando ele fala de Jesus, ele fala, no princípio era, enarre en. Traduzindo isso ao pé da letra do grego para o português, é como se João falasse assim, ele estava antes de todas as coisas, nunca houve um tempo em que ele não houvesse sido. Ele é um constante ser. Agora João não, João passou a existir, egeneto, houve. João teve um começo no tempo, o Verbo não. O Verbo sempre existiu com o Pai. E esse Verbo não poderia ser uma criatura divina porque a vida estava nele. E de acordo com a Bíblia, a vida só existe em Deus. Por isso que quando Deus fala para vivermos nele, senão nós vamos morrer, é como se fosse a água falando com o peixe. Peixe, viva em mim, senão você vai morrer. Há muitas pessoas que não entendem isso. Há pessoas que leem na Bíblia e falam o seguinte, que Deus tirano é esse? Que ele fala o seguinte, ou vocês ficam comigo no paraíso ou vocês vão morrer, perecer no fogo do inferno. Isso é um Deus ciumento, parece esses maridos possessivos que falam com a mulher assim, se você não ficar comigo eu vou matar você. Não, não é isso. Quando Deus fala com seus filhos, fiquem em mim, senão vocês vão morrer, é como se a água falasse com um peixe, peixe, fique em mim, senão você vai morrer,
porque fora de mim peixe não vive. Então a vida só existe em Deus. E já que esse verbo é dito como sendo aquele no qual a vida estava nele, então ele só podia ser divino. Aliás, o próprio texto diz, ele estava com Deus e ele era Deus. Tudo bem até aí? Só que, no verso 14 diz, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui nós já começamos a ter um pequeno problema. Se Cristo é Deus, mas ele também é o unigênito do Pai, então significa que ele foi gerado depois do Pai? Quando a gente vai para João capítulo 3, versículo 16, diz aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É lógico que a palavra unigênito, monogenes, em grego, significa literalmente o primeiro gerado. Aí eu já começo a levantar alguma pergunta aqui para você. Se Jesus é Deus, mas é ao mesmo tempo Filho de Deus, então não significa que ele foi gerado de Deus, principalmente dizendo a Bíblia que Deus enviou o seu Filho unigênito, quer dizer, o único gerado. Então Jesus foi gerado. Se ele foi gerado, ele teve um começo. Se ele teve um começo, ele é um Deus de segunda categoria. Será? Vamos começar explicando isso aqui para você. A palavra monogenes significa único gerado, significa o único daquela espécie. Não significa que Jesus foi o primeiro ser gerado pelo Pai. Por exemplo, se você tem uma família de 3 irmãos, o mais velho é chamado de primogênito, porque ele foi o primeiro gerado, tá certo? Primogênito. Unigênito, o único gerado. Mas se fosse no sentido de o primeiro filho gerado, João deveria dizer que Deus enviou o seu filho monogenetos, o primeiro que foi nascido, mas ele chama de monogenes, quer dizer, o único da espécie. Jesus é único, não tem outro como ele. Aí você pode dizer, tudo bem, Rodrigo, Jesus é único, não tem outro como ele, mas fala que ele é filho de Deus. É verdade, ele é filho de Deus. Se eu sou filho do meu pai, é porque eu nasci do meu pai. Eu fui gerado de alguma maneira nele, ainda que eu seja filho único. Então Jesus foi gerado pelo pai, Jesus não é Deus. Como é que a gente explica isso? De fato, nós temos vários versos da Bíblia que parecem aludir a Jesus como Deus em pé de igualdade com o Pai. Eu vou apenas citar alguns para vocês aqui. Alguns nós vamos ler na Bíblia, outros eu vou citar. Ele falou para Tomé assim, para Filipe assim, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ora, para ele falar eu e o Pai somos um, ele está em pé de igualdade com o Pai. Certa feita com os judeus, ele afirmou o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou. Tá certo? Vamos dar a câmera aqui. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou é uma expressão técnica que no judaísmo referia-se a Deus, a ninguém outro senão Deus. Outro exemplo, quando a gente vai a Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, eu vou ler essa passagem para vocês aqui, que vai falar de Cristo ali, olha como é que ele fala de Cristo. Ele fala assim, olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Está falando de Deus Pai, tá certo? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. Então aqui João cumprimenta todo mundo da parte de Deus Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Vou ler de novo, olha bem. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai. Da parte dos 7 espíritos, o Espírito Santo, que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, claro que aquele que é, que era e que há de vir é Deus Pai. Só que quando vai falar de Jesus, olha como é que fala de Jesus. Quer ver?
Olha aqui, quando vai falar de Jesus, verso 17. Ao vê-lo, está falando que João viu Jesus, caía aos pés como morto. Ele, porém, pôs a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e estou vivo para sempre, e tenho as chaves do inferno. Então Jesus aqui também ele se descreve como Deus Pai, aquele que era, porque ele fala aquele que vive, que esteve morto, era, vive e está vivo por todo sempre, o primeiro e o último. Olha que interessante, Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. Olha que interessante essa parte aqui, capítulo 1 de Apocalipse, verso 8. Olha Deus Pai falando, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aí quando vai falar de Jesus, escreve, pois, as coisas que... Perdão, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, a mesma linguagem de Deus Pai, Jesus também recebe. Jesus aceitou a adoração dos discípulos. A Bíblia fala que os discípulos se prostraram, o adoraram. Os magos que vieram trazendo presentes, adoraram a Jesus. A Bíblia não permitiria adorar outros senão Deus, porque seria idolatria. Então, se eu pegar essa gama de versículos, eu tenho claramente que Jesus é Deus, ponto final. E eu creio que ele é Deus. Mas eu tenho um outro conjunto de versículos que passam a impressão que Jesus é inferior a Deus. Por quê? Em primeiro lugar, ele foi enviado. Quem é enviado, geralmente, é inferior àquele que envia. Ele fala, o Pai é maior do que eu. Ele fala, eu não posso fazer nada por mim mesmo, senão aquilo que o Pai mandar. E então, Jesus era Deus ou alguém inferior a Deus? Ele fala, o dia e a hora da volta dele ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. E então, Jesus é Deus ou ele é um ser divino de menor que Deus? A resposta para isso está em Provérbios capítulo 8. Quando você vai a Provérbios capítulo 8, aqui fala da sabedoria, que é um ser divino. Olha como é que Provérbios... E é interessante, sabedoria, Chokmah, em hebraico, Sofia, em grego, é sinônimo da palavra logos, da palavra razão, pensamento. E lá no Novo Testamento, João falou que no princípio era o verbo, o logos, o pensamento, a sabedoria. E olha o que diz aqui Provérbios capítulo 8. Fala da sabedoria, olha como é que descreve assim. Eu vou ler para você algumas passagens aqui. A sabedoria diz assim, Provérbios 8, verso 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a força. Por meio de mim, os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres, os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Então a sabedoria é alguém que pode amar, que governa. E ela fala mais ainda. Quer ver como é que ela diz aqui também? Deixa-me ver aqui. Sobre o palácio que ela constrói para si. Aqui olha o verso 12. Eu, a sabedoria... No hebraico é o eu sou, que somente Deus pode falar dessa maneira e nenhum outro. Ela fala mais aqui no verso 35, quem me encontra, encontra a vida. Ora, a sabedoria então só pode ser divina, porque ela tem vida nela mesma. Quem encontra, encontra a vida. Nenhum anjo pode dizer quem me encontra, encontra a vida. No verso 36 mesmo? Deixa eu ver se eu estou lendo certo. 35, 36. Quem peca contra mim violenta a própria alma. Então ela é divina. Essa sabedoria só pode ser Deus. Mas o próprio capítulo de Provérbios fala o seguinte da sabedoria. Verso 28. Verso 27. Eu estava lá quando Deus preparava os céus, quando traçava os horizontes sobre o abismo. Eu estava lá quando ele firmava as nuvens e quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar nos seus limites e as suas águas para não transgredirem as suas ordens, quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. A palavra arquiteto aqui, ela tem dois significados em hebraico, 3 na verdade.
Arquiteto pode significar auxiliador, mestre de obras. Arquiteto, alguém que você manda sentar os tijolos e tudo mais. Arquiteto também pode significar filho ou servo. Então essa sabedoria, ela é ao mesmo tempo Deus e auxiliar de Deus? Que confusão é essa? E vai mais, a sabedoria diz assim, ainda no verso 30, eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me o tempo todo em sua presença. Divertindo-me no mundo habitarei e achando alegria junto aos filhos dos homens. Essa linguagem aqui coloca a sabedoria quase como que um filho brincando no jardim do seu pai. Como é que a gente resolve esse paralelo? Nós temos um ser que em algumas partes da Bíblia é divino, 100% divino, e em outras partes da Bíblia parece menos do que divino, porque ele obedece a Deus, ele é o auxiliar de Deus, ele é o arquiteto de Deus. Como é que a gente entende isso? A resposta começa a desenterrar aqui, ou a se revelar em Provérbios ainda, no capítulo 22, versículo 23, que diz assim: eu fui estabelecida desde a eternidade. Então ela não teve começo. Desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos. Aí confundiu de novo. Se ela foi estabelecida desde a eternidade, como é que ela nasceu? Quando a gente vai no hebraico, o jogo de palavras que é usado aqui, eu vou explicar para você. É o mesmo jogo de palavras que aparece no Salmo 2. Abra a Bíblia comigo no Salmo 2. O Salmo 2 conta a entronização de Davi, ou o momento em que Davi é ungido rei e convidado a sentar no trono. E o texto diz assim, Salmo 2, versículo 8 em diante. Eu constituí o meu rei. O mesmo jogo de palavras em hebraico que está em Provérbios está aqui em Salmos. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Lembra? Eu fui estabelecida, eu constituí. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. Agora eu vou ensinar uma coisa para você daqueles tempos antigos. Muitas vezes, um príncipe assumia o trono da monarquia com o pai ainda vivo. Era uma corregência. Por exemplo, Salomão foi ungido rei antes de Davi morrer. Davi ainda era o rei e Salomão foi ungido rei. Lembra disso na Bíblia? Também outro exemplo que eu dou para você. O rei Belsazar, que é mencionado no livro de Daniel, de acordo com a arqueologia, nós descobrimos que Belsazar reinava em corregência com seu pai Nabonido. Aprendeu isso aí? Então o filho, o príncipe, poderia assumir o trono com o pai ainda vivo. Só que tem um detalhe aí curioso, tem um truquezinho de expressão idiomática. Não só na cultura bíblica, mas na cultura do Antigo Oriente Médio. Quando o filho assumia o trono, fosse no Egito, na Babilônia ou em Jerusalém, naquele dia ele era nascido como rei. É como se, a partir daquela nova função, ele nascesse naquele momento, mesmo que ele tivesse 12, 13, 14, 15 anos de idade. Seria mais ou menos como o batismo. Você, às vezes, se batizou numa igreja evangélica com 30 anos de idade. Uma vez eu vi um batismo de um senhor, uma senhora, na verdade, ela tinha 101 anos. E ela batizou na igreja, com todo cuidado ali, e quando ela saiu, o pastor falou assim, pois bem, vamos aplaudir agora a mais nova irmãzinha em Cristo que nós temos, a nossa caçula. E ela tinha mais idade que todo mundo ali. Por que caçula? Porque como ela acabou de batizar, no mundo espiritual é como se ela tivesse algumas horas de vida. Mesmo que, em termos de idade, ela tivesse 101 anos. Então, por exemplo, quando Ramsés assumiu o trono do Egito, a partir daquele dia ele nasceu como um filho de Ra, ou de Horus, e ele até adquiriu um novo nome. Lembra que Salomão também se chamava Gedias?
Às vezes o rei tinha até um novo nome, um nome de nascimento e um nome de entronização. No Egito era assim. E no dia que o rei assumia o trono, ele era literalmente tornado filho do rei. Hoje eu te gerei, mesmo que ele tivesse 20, 30 anos. Então isso já ajuda a entender uma parte. A sabedoria, quando foi entronizada e fala eu nasci, não é que ela passou a existir a partir dali. A linguagem que está lá em Provérbios é a mesma linguagem de entronização que nós vemos nos Salmos e em outras literaturas do Antigo Oriente Médio. Ou seja, Provérbios está descrevendo um dia em que a sabedoria foi entronizada. Mas você pode fazer uma pergunta aí. Peraí, Rodrigo, então entendi. A sabedoria é um ser divino que foi entronizado. Então ela poderia viver por toda a eternidade, isso mesmo, mas simbolicamente nascer no dia em que ela foi entronizada no céu. É isso? É isso que a Bíblia está falando. Mas de onde você tirou aqui que a sabedoria seria Jesus? Eu queria saber onde é que está aqui que a sabedoria seria Jesus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós descobrimos como é que Jesus é a sabedoria. Eu vou ler isso para você. Quando a gente vai aqui para Efésios, deixa eu ver aqui esse texto. Só um minutinho, que fala de Jesus como sabedoria de Deus. Eu tinha essa passagem anotada aqui. Deixa eu ver. Eu vou pegar a ajuda do celular aqui. Pega meu celular, por favor. Eu tinha essa passagem anotada e por alguma situação ela não está aqui. Vem cá, bebê, até o pessoal te conhecer. O pessoal às vezes quer saber quem é. A Laura, vem aqui, ó. Pode trazer o celular. Gente, tá aqui a Laura, sempre que... Quem que é a Laura? Pode olhar para essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Gente. Olha lá, saiu já. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a passagem que eu queria citar para vocês, não sei por que ela não está ali, anotada. Então vai aqui. 1 Coríntios 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, versículo 18. 1 Coríntios 1. Será que era essa mesmo? Versículo 18. É isso mesmo. Olha o que diz aqui, Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruí a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse século? Aí ele começa dizendo assim no verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 24. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então o que a gente aprendeu até agora? Vamos fazer um resumo. Que o Logos de João era Jesus e que a sabedoria de Provérbios 8 também é Jesus. O que mais que nós aprendemos lendo a Bíblia? Que há uma coletânea de textos bíblicos que apontam Jesus plenamente divino, 100% divino, como Pai. Aliás, eu vou citar mais um texto aqui. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz o apóstolo Paulo. A Bíblia não fala que em Cristo habita corporalmente uma parte da divindade ou a maioria da divindade. Não, a plenitude, quer dizer, o todo da divindade habita em Cristo. Então Cristo é divino. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, diz Isaías. Sabe, o Senhor dos senhores, Pai da eternidade. E João fala que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. No Apocalipse, João usa o mesmo jogo de palavras para Deus Pai e para Deus Filho. Deus fala, eu sou o alfa e o ômega. Jesus fala, eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e de há de vir. Eu sou aquele que vive, estive morto e voltarei, etc. Então, Jesus é Deus. Mas há outra coletânea de textos que mostram Jesus aparentemente inferior a Deus. Ele obedece a Deus Pai, ele é enviado por Deus Pai, ele fala que o Pai é maior que ele,
Como conciliar isso? Uma pista nós já tivemos, porque em Provérbios diz que a sabedoria, embora existisse por toda a eternidade, porque aqui ela fala, né, o Senhor me possuiu no início da sua obra, antes das obras mais antigas, foi estabelecida desde a eternidade. Então a sabedoria só pode ser eterna. Mas ela simbolicamente nasceu no dia em que foi entronizada. Então eu entendo que Jesus foi entronizado no trono pelo próprio Deus Pai perante todo o universo. Aí já ajuda a entender por que que Cristo aparenta estar um pouquinho menor, mas então tá na hora agora de você, se gostar desse conteúdo, deixar o seu like, curtir, se inscrever no canal, tá certo?